Graça e paz, irmãos. Calma, Adriano. Eu quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos irmãos, por essa oportunidade que Deus nos proporciona. Esse dia tão especial, né? Que é o dia em que nós agradecemos a Deus. É uma data festiva, uma agenda, na verdade, muito mais publicitária do que cristã, né? Mas não deixa de ser uma oportunidade para nós agradecermos a Deus pela pessoa que o Senhor colocou ao nosso lado, nosso namorado ou namorada, né, nosso cônjuge. E eu quero agradecer a Deus pela vida de todos vocês. Nessa noite nós vamos tentar uma coisa diferente, nunca feito antes por nós, que é compartilhar uma ministração. Então eu estou muito bem, não vou nem falar assessorado, mas eu tenho uma copalestrante, né? Ela está um pouco ansiosa, ela falou assim: você me coloca em cada enrascada, hein, Luiz? Mas eu quero ser bem objetivo nessa noite. Eu acho que nós vamos gastar entre 30 e 40 minutos no máximo. Nós vamos passar alguns slides que vão falar sobre os efeitos da queda, principalmente no que diz respeito ao relacionamento entre o homem e a mulher. Então, por que razão nós enfrentamos algumas dificuldades? Enfim, o tema da palestra é imperfeitos. Eu acho que se encaixa bem à realidade de todos nós. Eu não sei se alguém aqui é perfeito, mas se você for perfeito ou perfeita, eu peço licença, porque essa noite nós vamos falar para os imperfeitos, tá? E eu creio que Deus vai nos abençoar grandemente. Então, essa daqui é minha esposa, o nome dela é Patrícia, e ela, não sei se ela vai falar alguma coisa, você já vai orar, fique à vontade. Boa noite a todos, graça e paz. Vamos orar nesse momento, amém? Senhor, nós agradecemos a Ti, Pai, por este momento que estamos aqui para aprender mais da Tua palavra, momento este de reflexão, de comunhão. Louvamos ao Senhor por tudo, que o Teu Espírito venha nos conduzir, venha nos direcionar neste lugar e que possamos ser edificados mais uma vez. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu vou pedir licença para vocês, nós vamos nos sentar. E eu quero falar sobre algo que é muito comum, e eu acho que todos, quando começaram a namorar, pensaram nessa ideia de que ou nós somos felizes no relacionamento, nós buscamos um relacionamento para sermos felizes, ou então a gente procura um outro para fazê-lo feliz. Vocês já ouviram isso, né? Casamento é para você ser feliz ou para fazer o outro feliz. A realidade é que isso é praticamente impossível, porque a verdadeira felicidade não está constituída no outro ou em nós mesmos. Então, obviamente, a gente não consegue ser feliz porque está num relacionamento e também não consegue fazer o outro plenamente feliz, por mais que nós nos esforcemos nesse sentido. Mas isso tem uma causa, A ideia de construir relacionamentos felizes no mundo, né, no pensamento secular, tira a causa que nós vamos tratar nessa noite. Então, por que razão nós não conseguimos essa felicidade buscando no outro? Porque a Bíblia vai nos deixar muito bem claro que nós temos que viver o matrimônio, viver o enlace conjugal para a glória de Deus. Esse é o nosso objetivo. Quando nós aprendemos a viver o casamento para a glória de Deus, nós alcançamos felicidade. Por isso, o primeiro slide vai falar exatamente sobre a causa. E eu quero citar aqui o primeiro casal de pombinhos da história, né? O primeiro casamento perfeito, e acho que foi o único perfeito, que depois teve consequências drásticas, que é o casamento de Adão e Eva. Vejam, Gênesis 1:27 diz o seguinte: e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Então, primeiramente, tanto homem quanto mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Isso significa que, em essência, todos nós somos portadores da imagem de Deus, ou seja, somos absolutamente iguais. É isso, né, Paty? Nós somos absolutamente iguais. Com certeza. Então tem lá, no livro do Gênesis, nós temos o relato da criação e de como Deus criou o homem, a mulher e o primeiro casamento. Então é por causa dos efeitos da desobediência no início, é que o casamento se torna imperfeito. Eu me sinto muito feliz, mas eu acho que o nosso casamento não é perfeito, né, Patrícia? O que você acha? Não, com certeza não, né?
Temos defeitos, né, limitações, como todo casal, e precisamos superá-las a cada dia. É vivendo um dia de cada vez. Amém. Então vamos lá. Harmonia perfeita. O homem e sua mulher viviam nus e não sentiam vergonha. Gênesis 2:25. Vocês conseguem imaginar o relacionamento deles? Não deles pelados, hein? Pelo amor de Deus. Não é essa a proposta, né? Mas de um relacionamento perfeito. Olha lá, sempre considerando a vontade do outro, sem reclamação, sem brigas, sem ciúmes. Eles viviam em estado perfeito diante de Deus. Eles viviam o amor. Consegue imaginar isso? Um casamento perfeito? Que sonho, né? Mas, na verdade, o que me chamou a atenção aqui, o interessante é que quando fala que eles tinham muita intimidade, porque eles estavam nus e eles não sentiam vergonha. Isso significa que eles tinham intimidade, eles tinham cumplicidade e confiança. E isso harmonizava. Então, nos nossos dias, nós também podemos viver desta maneira, pautados na palavra de Deus. Nós podemos ter confiança, cumplicidade com o nosso parceiro. E muitas vezes as pessoas não conseguem ter um relacionamento harmonioso justamente porque não confia, porque não vive para o outro. Casamento é viver para o outro, é você se doar, é você ser parceiro. E quando isso não é uma realidade, não tem como viver em harmonia. Mas a palavra de Deus nos dá essa condição de sermos uma só carne e de vivermos essa cumplicidade. Você me fez lembrar do que foi ministrado na quarta-feira. Eu peço licença aos que vieram na quarta-feira e eu vou repetir aqui o que eu disse na aula. Existe uma grande diferença entre unidade e uniformidade. Unidade é quando todos estão em volta de um mesmo objetivo, de um mesmo propósito. Então é a ideia de algo múltiplo, mas com um objetivo em comum, que vai convergir para aquele objetivo. Uniformidade é quando se busca a mesma forma, a mesma identidade, a mesma semelhança. E eu usei na quarta-feira o exemplo dos dedos das mãos, né? Então veja, eu tenho 5 dedos em cada mão, eu tenho 2 mãos. Todos os meus dedos, eles estão unidos, no sentido de que aquilo que eu desejo fazer, eles correspondem a essa vontade, né? Há um trabalho em conjunto, há uma funcionalidade, mas eles não são uniformes. Mesmo que eu pegue o meu indicador da mão esquerda e da mão direita, eles não são uniformes, eles são diferentes. Quando a gente fala sobre harmonia perfeita, é fato que isso só existia no Éden, né? Só tinha isso com Adão e Eva. Mas como a Patrícia mencionou, a partir do momento em que você se doa para o outro e se preocupa com o outro, você pode buscar essa unidade. Mas a uniformidade a gente não vai alcançar porque nós somos imperfeitos. Bom, depois do pecado eles tiveram então os olhos abertos, né? Eles sentiram vergonha da sua nudez. Eles tinham acesso a todas as árvores do jardim, exceto uma, pois Deus os havia criado e dado um presente chamado livre-arbítrio, o poder de escolha. Essa palavra não existe nas Escrituras. Livre-arbítrio é uma expressão filosófica que pressupõe que eles tinham capacidade de julgar sem a influência do pecado. A desobediência acarretou a perda do livre-arbítrio. Então, todos nós, descendentes de Adão, não temos mais essa livre vontade. A nossa vontade hoje é tendenciosa por causa do pecado. Vejam, a partir da queda, os homens passaram a considerar suas próprias vontades, emoções, pensamentos e interesses mais importantes que a vontade de Deus. Eu acho que no relacionamento esse é o nosso grande desafio, né? Porque eu sei do que devo fazer, eu sei do que é necessário fazer, mas eu preciso também pensar nas minhas vontades e como é que eu vou me encaixar nessa realidade. E aí, o que você tem para nos falar? Exatamente. Casamento, nós entendemos que quando a pessoa ela se compromete no matrimônio, ela não vive mais para si mesma, ela não é mais sozinha.
Então, o egoísmo, as vontades, né, o ideal de vida que nós tínhamos antes, agora não mais. Então, esse é um segredo que muitas pessoas não entendem e acabam fracassando no casamento, porque entendem que, eu casei, mas eu tenho a minha vida. Já viram casais assim? Eu tenho o meu dinheiro, eu tenho as minhas coisas, eu tenho a minha vida, e ficam duas pessoas debaixo do mesmo teto, mas que cada uma vive a sua vida. Então, isso não é casamento. E com certeza, as pessoas que vivem assim, elas vivem desta maneira, mas chegam a um certo ponto que acabam partindo para o divórcio, né? Porque não entenderam o sentido real do casamento. Então, casamento, como eu falei, casamento é parceria. Casamento são duas pessoas que precisam alinhar. Alinhar o quê? Alinhar tudo, tudo. Agora, tudo que planejarem, tudo que desejarem, precisa ser conversado, acertado, porque não são apenas um, mas agora são dois, né? Duas pessoas. Quando a pessoa vive a vida de solteiro, né? Aí entra no casamento, quer trazer para o casamento todos os costumes, as intenções, os objetivos, e está sempre arrogando essa prerrogativa, esse privilégio, né? Eu tenho livre-arbítrio, eu estou casado, ou estou casada, mas ninguém pode tomar minha liberdade, está restringindo minha liberdade. E nós precisamos pensar nisso, as nossas vontades estão corrompidas por causa do pecado. Então a gente tem que tomar muito cuidado e sempre debaixo da direção de Deus para conduzir a nossa vida conjugal, né? Então vamos lá. E Adão nos deixou um legado. Como vocês sabem, legado é uma disposição final, uma vontade final, algo que ele nos herdou. Bom, vamos lá. O homem passou a experimentar dor e sofrimento por causa do pecado de Adão. Brigas, divisões, divórcio são frutos do egoísmo do coração humano. Isso aqui é herança do pecado de Adão. Fuga, transferência de culpa e morte é o destino que nos foi legado. Por que é que nós temos uma vida conjugal imperfeita? Porque nós temos o legado da queda. O pecado nos afeta de tal maneira que, embora nós não estejamos mais debaixo da culpa e da condenação, nós estamos cerceados pelo poder do pecado. Então vejam, Tiago diz que nós somos tentados quando somos enlaçados pelo desejo do próprio coração. A raiz do pecado está em nós. E isso tem uma relação profunda com os conflitos que nós enfrentamos na vida conjugal. Vejam que os problemas que nós temos, divisões, brigas e o que desemboca no divórcio, tem a sua raiz exatamente no pecado. Este é o grande desafio que nós temos, sabendo que recebemos esse legado do pecado e agora dispostos a obedecer a palavra de Deus para orientar a vida conjugal, né? Em obediência à palavra de Deus. Acho que esse é um desafio, né? Sim. Esse legado de Adão, ele resulta em maldição e fracasso. Então, quando nós olhamos para a nossa natureza pecaminosa, nós não vamos ter êxito no casamento. Mas quando nós analisamos as Escrituras, aí sim, nós temos então condições, por meio de Cristo, de viver esse propósito de Deus, de viver esse milagre diante dessa sociedade tão corrompida que nós estamos inseridos, diante de tantos desafios, e somos bombardeados o tempo todo a respeito do casamento, que o casamento na sociedade é tido como uma instituição falida. Então, quando você fala a respeito do casamento, as pessoas têm um entendimento totalmente equivocado. Por quê? Porque estão baseando as suas ideias, o resumo a respeito do casamento em suas vontades, e a nossa vontade do coração, ela é pecaminosa, né? Mas em Cristo é possível nós sairmos debaixo desse legado e vivermos o propósito de Deus, né? Que é maravilhoso, a questão do casamento, da família. Então, é possível viver essa felicidade tão desejada, não
na ideia de que eu faço o outro feliz ou que o outro tem que me fazer feliz, mas na proposta da plausibilidade. O que é aquilo que é plausível? Aquilo que é possível, né? Aquilo que é coerente. E qual a coerência que nós encontramos para uma vida feliz com base nas Escrituras? Essa, quando Cristo é a fonte. A Patrícia acabou de mencionar, essa maldição nos é legada por causa de Adão, então nós sofremos por causa disso. No entanto, em Cristo nós entramos no processo de reconstrução, né, de redenção, de resgate. Ninguém casa para ser feliz, muito menos para fazer o outro feliz. Nós nos casamos para que Deus seja glorificado em nossa obediência ao seu mandamento ordenado na instituição matrimonial. Nós, cristãos, protestantes, não cremos que o casamento seja um sacramento, né? Mas é uma instituição do Senhor. Então, nós precisamos pensar nessa perspectiva, de que no casamento o que nós fazemos não é para que o outro se sinta melhor. A mulher vai pensar assim, não, eu não vou ficar cedendo todas as vontades do meu marido para que ele se sinta bem e tal, ou o marido, eu vou ficar fazendo tudo que a minha mulher deseja para que ela se sinta bem. Não, porque nós temos uma ordenança, há um imperativo aí. Nós temos que viver de maneira que Deus seja glorificado no nosso casamento. Isso envolve o relacionamento, a fidelidade, a afetividade, a cumplicidade, o compartilhamento, os objetivos, a finança, a família, os filhos, os ideais, o projeto, a profissão, absolutamente tudo. Está tudo nesse pacote. Então, tudo que a gente faz, o objetivo é que Deus seja glorificado. Às vezes, eu tenho a sensação, né? Não é presunção da minha parte, mas eu tenho convicção disso, que eu não supro todas as expectativas da Patrícia. Isso é natural e é bom, mas eu entendo que ela é compreensível comigo e a minha companheira, porque ela faz isso para que Deus seja glorificado, né? O que já não acontece do outro lado, porque ela supre todas as minhas expectativas, né? Obrigada. Então, assim, o meu casamento é muito fácil. Não é fácil não, irmãos. Depois a gente vai ter um momento de confissão aqui. A gente vai escrever tudo numa carta e vai rasgar e vai gritar. Não tem aquele pessoal que faz isso, né? Aí vai sair daqui leve. Patrícia, fala para nós então sobre essa visão bíblica a respeito do casamento. Se você quiser ler, fique à vontade. Olha, gente, eu não consigo ler ali porque eu estou sem óculos. Então eu leio para você. Perdão, lê para mim, meu amor, né? Porque eu ia ficar bonita sem óculos, então eu preferi ficar sem o óculos, mas eu não enxergo ali, viu, gente? Então ele vai ler e aí eu comento. As Escrituras, a autoridade de fé dos cristãos, estabelecem um modelo de casamento muito diferente das configurações matrimoniais pós-modernas. Tem até lá uma foto toda exuberante de uma festa de alguém muito abastado financeiramente, né? Os casais devem se esforçar para conservar os princípios bíblicos da vida familiar. É interessante sobre isso, né? Porque muitas pessoas, quando planejam o casamento, elas acreditam que o casamento se resume no dia da cerimônia, onde a festa está perfeita, glamourosa, a noiva deslumbrante, os amigos e familiares alegres, entusiasmados, aquele momento marcante na família, duas famílias ali se unindo e aquela festa. Mas, na verdade, o casamento ele vai além. O casamento ele é muito mais do que o dia da cerimônia, do que uma bela festa, um momento inesquecível. O casamento é a união de duas pessoas, homem e mulher, que se unem em uma só carne. E ambos fazem isso perante Deus e as testemunhas. O casamento é uma aliança, é um voto a Deus, é um voto feito ao seu companheiro, à sua companheira, para a vida toda. Então, às vezes a gente vê muitos casais que planejam e fazem tudo, e é tudo maravilhoso, mas o casamento ele não dura muito tempo.
E isso nós vemos acontecer com naturalidade na nossa sociedade. Às vezes até muitos que se dizem cristãos, que investem tanto nesse momento, mas que a base, o principal, não possuem. Então, gente, independente dos nossos sonhos, é claro que não é pecado. Se você, todas nós aqui que já passamos por esse momento, claro, sonhamos com aquele dia, planejamos, enfim. Isso não é pecado, pelo contrário, nós temos que planejar porque é uma data marcante na nossa vida. Mas além de todo esse glamour, o que conta mesmo é o dia a dia, como esse casal vai viver. Qual é o objetivo desse casal? Agora, recentemente, uma cantora gospel casou-se, né? Muitos aí acho que viram a notícia. Uma jovem, e 2 meses depois ela separou, ela fez aquele casamento dos sonhos, aquela produção, e de repente acabou o casamento em 2 meses, né? E aí ela gravou um vídeo dizendo: olha, gente, eu preciso agora ter um tempo para orar e entender o que aconteceu. Ora, mas como entender depois que terminou o casamento? Então faltou o quê? Faltou a instrução, faltou o objetivo correto, faltou aí o verdadeiro sentido do que é o casamento. Então o casamento não é simplesmente o dia da cerimônia, o casamento é muito mais do que isso. O casamento é um compromisso perante Deus, e como o Luiz aqui já bem mencionou, nós nos casamos para glorificar a Deus, para que o Senhor seja reconhecido no nosso matrimônio, na nossa união. O ideal do casamento, conforme apresentado nas Escrituras: o homem é funcionalmente superior à mulher no arranjo familiar, pois foi criado primeiro. Puxa, pastor, o senhor tinha que mencionar uma coisa dessas, né? Numa época em que há tanto pensamento progressista, a igualdade entre os gêneros. Bom, primeiro, vamos estabelecer aqui que gênero só existe um. O gênero é humano. Homem e mulher é sexo. Então Deus nos fez macho e fêmea, homem e mulher, à sua imagem e semelhança. Se nós somos portadores da imagem e semelhança de Deus, nós somos iguais. Então não há superioridade. O que existe, e eu comparo isso com a relação com a Trindade. Então veja, a Trindade, em essência, a gente usa uma expressão chamada ontologicamente, né? Em essência é um único Deus. Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo é um único Deus, né? Mas há o que a gente chama de economia da Trindade, que é a funcionalidade ou a pessoalidade de cada um deles. Então Deus o Pai não é o Filho, que não é o Espírito Santo, e assim por diante. Mas ao mesmo tempo em que eles têm funções diferentes na pessoa e não na essência, não há hierarquia. Deus o Pai não é maior que o Filho, que não é maior que o Espírito Santo. A gente usa a primeira pessoa, a segunda e terceira, mas são todos absolutamente iguais, porque é um só Deus. Então, quando a gente fala de vida conjugal, a gente está falando o seguinte: o homem é superior no sentido de que ele tem uma função dada por Deus e uma representação. A gente chama de representação federal. Adão foi o representante da humanidade. Nós estamos presos no cinturão de Adão. Então, o que se pressupõe é que, pelo fato de Deus ter criado o primeiro homem e Eva ter vindo da costela de Adão, então é dado ao homem esse papel de liderança e a mulher de adjutora. Mas não é no sentido de que a mulher é inferior, ela não é inferior. Mas são funções estabelecidas dentro do arranjo familiar, tá? Então veja, façamos o homem. A chefia masculina no âmbito familiar não deve ser confundida com uma dominação machista e opressora. Então, nenhum homem aqui deve se vangloriar disso. Ah, eu sou o chefe da casa, eu sou o líder. Isso nos dá muito mais responsabilidades de ser a liderança espiritual, de ser o provedor, o organizador da casa. A família precisa sentir esse aconchego, esse acolhimento na pessoa do homem, né? do pai da família, do marido. A relação entre o marido e a sua esposa representa a relação entre Deus e a igreja. Esse é o maior exemplo, uma analogia que tem nas Escrituras. Assim como Cristo ama a sua igreja ao ponto de se entregar por ela, o marido deve amar a sua esposa também. E eu falo sempre para a Patrícia, né? Eu morro por ela, morro de amores e morro se for necessário, né? Então, porque é o que se espera, que um homem faça isso, né? E que tenha essa disposição
de falar para a esposa: olha, eu vou assumir aqui a responsabilidade. Eu vou assumir a responsabilidade da liderança espiritual. Se o culto doméstico vai ser feito, é o homem que tem que ir lá e falar: ó, está na hora de fazer o culto, está na hora de orar com os filhos, está na hora de orar junto, está na hora de ler a palavra. É o homem que tem que tomar essa frente. Isso é um trabalho sacerdotal. E eu falo isso com muita alegria no meu coração, porque eu tenho vivido essa experiência dentro de casa. Aqui eu não vou deixar você falar, porque isso aqui é o homem, tá? Vamos lá, Paty, fica à vontade para falar sobre a mulher, então. Chegou a minha vez. Bom, ali primeiro, antes de nós lermos, eu acho que o importante é nós falarmos um pouquinho sobre o que é a submissão, né? Quando falamos de submissão, a mulher precisa ser submissa ao marido, aí o negócio pega, né? Por que que pega? Porque às vezes muitas mulheres até cristãs não entendem o que é essa submissão. Imaginam que é o conceito que o mundo diz: submissa, você vai ser submissa ao seu marido, você vai ser escrava do seu marido vai mandar em você, você vai ser humilhada, você vai ser maltratada. Não, a Bíblia não diz isso. Submissão significa obediência e respeito à liderança do nosso marido, sim. Nós temos que respeitar e obedecer à liderança do nosso marido. Mas o que essa liderança representa para nós nos submetermos? Essa liderança representa, como o Luiz falou, representa proteção, cuidado e amor da parte desse marido. Então, quando eu digo eu sou submissa ao meu marido, assim como o nosso marido é submisso a Cristo, nós temos que ser submissa a Ele. Ou seja, a submissão aqui é uma obediência voluntária. Eu obedeço à liderança do meu marido, eu respeito a liderança do meu marido por amor, porque eu sei que Ele é quem cuida de mim, porque eu sei que Ele é o meu porto seguro, porque Ele representa proteção, Ele representa cuidado na nossa relação, para a nossa família. Então, a mulher cristã, ela tem que olhar para o seu marido, olhando desta maneira: ele é o líder da casa, é ele que é o provedor da casa, é ele que é o protetor, é ele quem cuida de nós, é ele quem cuida da minha vida, é ele quem cuida da nossa família. Então, é desta maneira que a gente tem que se submeter. Agora, e quando o marido é um mau líder? Quando o marido, ele usa dessa autoridade, ele abusa nessa autoridade, humilhando a mulher, maltratando a mulher, o que acontece? Obviamente que a mulher, ela vai sofrer, a mulher, ela vai ficar sobrecarregada, né? Porque ela vai ter que exercer algumas funções que esse mau líder não vai conseguir exercer, e com isso ela vai ficar sobrecarregada, e os filhos, eles vão ter um mau exemplo dentro de casa, porque o pai, ele é um mau líder, ou muitos, às vezes, nem líderes são. Na verdade, não assumem a liderança de casa, e aí todo o fardo fica sobre os ombros da mulher, e isso acarreta uma consequência, um sofrimento terrível para a família. A família, ela fica desequilibrada. Então, quando uma filha olha para o exemplo dentro de casa do pai, o que ela vai pensar? Deus me livre, casamento é isso? Meu pai maltratando a minha mãe, dando um mau exemplo, não cuida da família. Como vai ser a cabeça dessa criança, dessa menina ou do menino? Eu ser igual ao meu pai? Então, existem muitas famílias sofrendo por conta disso. Por quê? Porque ambos, tanto marido e mulher, não estão exercendo a liderança, o papel que Deus confiou a cada um. Quando o casal não pratica esse preceito da palavra de Deus, todos sofrem. Então, mulheres, submissão, nós fazemos isso por amor, porque nós conhecemos a palavra de Deus, e nós temos sim que olhar para o nosso marido e entender: ele é o meu herói, ele é o meu porto seguro, eu confio nele, eu confio na liderança deste homem. E se ele falhar, eu estou ao seu lado para auxiliá-lo, para ajudá-lo a melhorar, para ajudá-lo a desenvolver o seu papel. Então, mulheres, nós temos aí essa função.
Agora você falou aí quando o homem se omite suas responsabilidades e a mulher é sobrecarregada. Agora a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Então a mulher também tem suas responsabilidades. Sim, aí em contrapartida o lado da mulher também. Como eu falei, quando o homem não assume o seu papel, a consequência vem sobre a mulher e os filhos, e também quando a mulher não cumpre com o seu papel. E qual é o papel dessa mulher? A mulher, ela é o equilíbrio do lar. É a mulher quem equilibra todas as coisas. É a mulher quem demonstra bondade, paciência no trato com todos da sua casa, com o cuidado com os filhos, com o marido. A mulher é quem tem essa habilidade. A mulher também é ela quem é responsável pela administração do lar, da família, né? E aqui a gente pode entrar na nossa questão do dia a dia, né? Nas tarefas do dia a dia, que é um grande desafio e que muitos casais sofrem porque não conseguem desempenhar essa função. Então a mulher, ela tem essa habilidade para administrar esse lar, para estar ao lado desse marido, para fazer realmente com que esta casa funcione, para que esta casa seja uma casa equilibrada. E de que maneira que ela faz isso? Ela faz isso quando ela organiza essa casa, ela faz isso quando ela, junto com seu marido, fazem o planejamento familiar. Então é a educação dos filhos, né? Como nós vamos educar os nossos filhos? O casal senta, conversa. E uma coisa, gente, todas as decisões do casal, quem devem tomar é o casal. Pai, sogro, sogra, irmão, cunhado, todos os agregados, eles podem somar na nossa vida. Às vezes nós precisamos de um conselho, de uma orientação, é natural. Agora, decidir o futuro e o andamento dessa família, aí é o casal que tem que sentar e decidir. E aí nós encontramos um grande desafio e muitas famílias que acabam totalmente desequilibradas e com muitos conflitos, porque a mãe fala para a filha que a filha tem que educar o filho daquele jeito. Aí o marido não gosta, aí já vai e vira aquela bagunça e tantos conflitos que a gente sabe que acontece. Ou às vezes uma cunhada que quer dar uma opinião, ai, faz assim, faz assado. Não, gente, o casal precisa decidir tudo juntos, principalmente a administração do lar. Então a mulher, ela é responsável por esse equilíbrio. Ela não pode simplesmente ouvir o marido e depois a mãe dá um conselho, não, vou deixar de lado a opinião do meu marido, o que eu combinei com ele, eu vou fazer o que a minha mãe mandou. Está errado. Mas a minha irmã falou que é assim porque ela tem mais experiência. Na casa dela funcionou. Não, mas é na minha casa. Então, as decisões sobre essa administração do lar precisam ser esclarecidas e bem conversadas entre o casal. Educação de filhos, administração financeira, como nós vamos conduzir esse lar. E a mulher, ela vai equilibrando, ela vai ajudando esse marido, ela vai pedindo o auxílio, e os dois trabalham juntos. Como o Luiz falou, cada um tem um papel, porém, os dois vão ser parceiros nessas funções, porque um depende do outro. Então, o marido não faz nada sozinho, a mulher também não. É necessário o diálogo, e aqui o diálogo é muito importante. Tudo nós precisamos sentar e discutir. Olha, o que é melhor para a nossa família? Deixa-os de fora. Vocês dois têm que decidir o que vocês vão fazer, em todas as áreas. Porque aí, senão a família ela fica desestruturada. Porque já pensou se a gente for ouvir todo mundo, né? Mas eu quero fazer assim, mas aí o fulano falou que é assim. Não, gente, o casal é quem decide tudo. E aí a harmonização vem, porque os dois, eles têm o mesmo foco. Não é cada um pensa de um jeito, cada um faz de um jeito. Não, senta, conversa e traça uma meta. Olha, o nosso objetivo vai ser assim. Nós vamos fazer desta maneira e ponto final, né? Então, isso é muito importante. E a mulher, ela tem essa habilidade, né? Como educar o filho, né? Às vezes, o pai dá uma ordem, a mãe dá outra. Não. Os dois têm que combinar e falar para o filho é desta maneira. E por aí vai, né, gente? Sem contar a organização da casa também.
que é algo muito importante. Muitas mulheres trabalham fora, muitas mulheres têm a vida corrida, e como nós vamos dar conta de marido, filho, casa, compromissos, né? Então essas coisas, a mulher ela tem que se organizar. A organização, gente, é tudo. É tudo. Uma pessoa desorganizada, ela vai viver atrapalhada, ela vai viver angustiada, estressada, porque ela não sabe por onde começar e ela nem sabe aonde vai dar. Só que quando nós falamos de família, de casamento, nós temos uma responsabilidade muito grande, homens e mulheres. Nós precisamos organizar a nossa vida. Precisamos lá, as mulheres, e hoje em dia a gente tem muitas ferramentas que podem nos auxiliar nisso. Hoje no YouTube você tem cursos de organização de casa, você tem curso de culinária que você consegue fazer a comida, as mulheres que trabalham fora, você consegue fazer a comida, o cardápio da semana em tantas horas. Então assim, tem muita coisa que pode facilitar a nossa vida. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que aproveitar essas ferramentas para melhorar o nosso desempenho, para melhorar o nosso tempo. Então, a primeira dica que eu quero rapidinho falar, né, que eu falo bastante, que eu quero rapidinho dizer a vocês é o seguinte: quer organizar a sua casa? Quer que a sua família viva dentro de casa em harmonia, em alegria, com prazer? Então, arregace as mangas e entenda que Deus te deu um lar para cuidar. Independente se você trabalha fora ou não. Se você trabalhar fora, a sua jornada é dupla. Aí é que você tem que se organizar para dar conta. E, claro, contando com o apoio do marido também. Mas uma dica importante, gente. Primeiro, para se organizar, livre-se de tudo aquilo que rouba o seu tempo. Às vezes as pessoas falam assim: ai, não tenho tempo, não tenho tempo. Aí a mulher: ai, não tenho tempo porque tem isso, tem aquilo. O homem: ai, não tenho tempo. Nós temos tempo sim. O problema é que nós não sabemos administrar o nosso tempo. E aí nós perdemos tempo e desprendemos energia com coisas que não tem nada a ver. Não tem nada a ver com a gente. A gente quer resolver o problema do vizinho, a gente quer resolver o problema da cunhada, a gente quer resolver o problema do pai e da mãe. Não que a gente não possa ajudar, mas a prioridade é a nossa casa. E às vezes a gente vai empurrando com a barriga e deixando tudo de qualquer jeito, querendo cuidar dos outros, querendo abraçar o mundo. Não vai funcionar. Vai chegar uma hora que essa casa, ela vai abaixo. Então o que nós temos que fazer? Priorizar o que de fato é prioridade. O que é prioridade? A minha casa. Eu tenho que dar conta da minha casa. Eu tenho que cuidar do meu marido, dos meus filhos, eu tenho que dar conta dos meus compromissos. Então, tira tudo aquilo que rouba o seu tempo. Às vezes o tempo no celular. Às vezes gente dentro de casa, os agregados, né? Que são uma bênção, é gostoso ter família por perto, né? Eu sinto falta da minha família. Mas que às vezes atrapalha. Porque aí o cunhado chega todo dia na sua casa, a irmã chega todo dia, aí você já para ali para dar atenção, aí é gente dentro de casa. Isso rouba o seu tempo. E aí você deixa o serviço de lado, você deixa de fazer uma coisa, deixa de fazer... Então assim, nós precisamos focar. O que é mais importante? Eu preciso dar conta da minha casa. Então eu preciso organizar a minha rotina. Organiza a sua rotina. O que você tem que fazer essa semana? Ah, eu tenho que levar um menino no pediatra, eu tenho que lavar a roupa, eu preciso limpar essa casa, eu preciso fazer ver o cardápio da semana, eu preciso... Então, todas essas coisas, faz lá uma listinha e coloca lá: olha, segunda-feira eu vou fazer isso, terça eu vou fazer... E você organiza a sua semana. O dia que você vai sair, adianta o serviço. Então, essas habilidades a gente consegue fazer. Trabalho fora, o que eu faço? Já deixo organizadas as minhas coisas, o que puder deixar já organizado, vou fazendo. Gente, nós precisamos de organização. Porque sem organização, olha gente, reina o caos. Então, pensem nisso. Existem muitas dicas legais que vocês podem pesquisar, que vão acelerar esse processo. Porque, olha, gente, serviço de casa não é fácil.
Não é porque nós somos servos de Deus que a gente vai falar, ai gente, é uma maravilha cuidar de casa, eu adoro lavar louça. Nossa, ai que maravilha, eu vou dançando, limpando aquele chão, esfregando. Não, gente, não é mar de rosas. Cuidar de casa não é mar de rosas, cuidar de filhos não é mar de rosas, só que nós temos essa missão e nós temos que ter empenho em fazê-la e fazê-la com amor. Agora é fácil? Não! Tem dia que dá vontade de levantar e falar, olha, não vou fazer nada hoje, mas nós temos responsabilidades e se nós quisermos um dia assim, nós podemos nos programar para isso. Eu em casa, particularmente, eu faço isso. A minha casa é muito grande para manter, mas assim, já peguei o jeito, já me organizei. E tem dias que eu falo, amanhã eu vou levantar 9 horas da manhã. E aí eu quero já fazer a minha leitura cedo, porque geralmente eu faço à noite, mas eu falo, vou fazer a minha leitura cedo. Eu quero ter aquele momento zen, só eu e Deus, aquela coisa. Eu posso ter. Então, o que eu faço? Eu me programo, falo, olha, tal dia eu vou fazer isso. Então, você se programa e você consegue. Agora, quando você fala, mas eu queria tanto, aí você levanta à tarde, com todo o serviço para fazer, com criança chorando, você não vai dar conta, vai ficar cansada, estressada. E olha, gente, desorganização mexe com o nosso emocional. A gente fica estressado, você vê aquele monte de coisa para fazer e não consegue. Então, dica para vocês preciosa, organize-se. Tenha organização na sua vida. Mas eu não consigo. Consegue. Vai, começa aos pouquinhos e quando você criar esse hábito, a sua vida vai ficar mais leve. A sua vida vai ficar mais tranquila. E os maridos, ajudem as esposas. Não, mas eu sou o líder, eu só mando. Não, marido tem que ajudar em casa, tem que ajudar a lavar uma louça, a limpar o chão, né, meu amor? Meu amor faz aqui, viu? Boto ele lá, tem dia que eu falo, já fiz a janta, estou cansada, Joana e Luiz, vai lá, eles dão conta da cozinha. Então, tem que existir esse comprometimento, né? Não é simplesmente um marido chegar e falar assim, já sou o provedor da casa, cheguei, agora, é o meu sossego. Não, você pode ter o seu momento de sossego, mas se você vê que a sua esposa está estressada, está atarefadíssima, você vai deixá-la nessa situação? Não, né? Então vai lá, dá uma mãozinha, né? E os filhos também, para a gente terminar já essa parte, porque senão tem muito assunto, né? Mas os filhos deleguem também funções dentro de casa. E faça-os entender que dentro de casa todos devem colaborar. Todos devem ter responsabilidades. E lá em casa eu já sou direta e eu falo, olha, vocês não têm empregada não. Então, sujou, tem que limpar, tem que ajudar na manutenção, na organização, tem que ajudar. Por quê? Porque fica mais leve para todo mundo, não é? Então, nós temos que pensar nisso para otimizar o nosso tempo, para termos um tempo maior, livre, para fazermos aquilo que nós temos vontade, para ter um momento em família, para fazer um passeio, para receber as pessoas em casa, né? Então, não é simplesmente abrir as portas da casa e falar, olha, pode vir a hora que você quiser. Não pode não. Por quê? Porque nós temos um cronograma, nós temos responsabilidades, e se a gente fizer isso, nós não vamos dar conta do que nós precisamos dar conta. Então, gente, organização é tudo, parceria é tudo, e nós precisamos ter esse exercício diário na nossa vida para que tudo funcione. Vai ser perfeito? Não, vai ter dias que realmente a coisa vai apertar, que não vai dar tempo, mas se você está mantendo a sua rotina e de repente saiu dela, calma, também não é para ter aquela neura, né? Mas não dei conta não. Amanhã é outro dia e nós vamos voltar para a nossa rotina, vamos estabelecer aqui o que precisamos fazer e é vida que segue. Mas é importante entender esses papéis, porque hoje em dia a gente vê muitos lares totalmente desequilibrados,
Pais que têm filhos que já têm condições de ajudar e simplesmente a gente vê adolescentes, às vezes até adulto dentro de casa que não lavam um prato, que não sabe o valor do que é manter uma casa. Então nós precisamos ensinar os nossos filhos e dar responsabilidade para eles logo cedo, para que eles entendam qual é a manutenção do lar, o que é necessário para manter tudo em ordem, tudo em harmonia. Tá bom, gente? Falei muito. Quer um copo de água? Não. A gente pede lá um. Vocês viram o que eu passo em casa, irmãos? Pior é que a Joana segue a mesma toada. Esses dias o culto doméstico durou 1h30. Eu falei, gente, não precisa se organizar aqui, né? Porque senão só vai fazer culto. É e verdade. não vai fazer mais nada. Quando eu convidei a Patrícia para ser a co-palestrante, ela falou assim, mas como que é? Eu falei, não, é natural, você fala, seja espontânea, vai ter lá os slides. Ela falou assim, mas puxa, vida sem esboço, sem nada. Eu falei, não, fica tranquila que você tem o que falar. Falou, não, eu tenho muita dificuldade, eu só vou falar sim, não. Na cabeça de homem eu pensei, a Patrícia, né? Aí ela falou aqui que tem dia que ela pensa assim, vou levantar às 9, fazer minha devocional cedo. Eu pensei, meu Deus, acho que ela está morando no novo céu e na nova terra, eu não sei ainda, né? Que às 9 da manhã, acho que tem gente aqui que já está até suado do trabalho, né? Acho que ficou com uma inveja santa. Mas é isso aí, meus irmãos, graças a Deus. Então vamos lá. O homem e a mulher são ontologicamente iguais, é aquilo que nós falamos, né? Eles tornam-se uma só carne, porque Deus nos fez portadores de sua imagem e semelhança. A concepção do casamento é monogâmica e heterossexual. Então, isso aqui já é de praxe, todos nós sabemos e defendemos essa ideia, um princípio bíblico, um princípio cristão. Casa-se com uma só pessoa, né? Nenhum homem aqui pense em ter várias esposas, pelo amor de Deus, tá? E entre homem e mulher. A procriação objetiva o sexo, a família e o legado. Multiplicai-vos, é o que diz a palavra de Deus. Ter filhos é uma bênção para o casamento, mas visto que o sexo não tem como único objetivo a procriação, as relações sexuais não são um mero dispositivo reprodutivo. O sexo foi criado por Deus para que um casal usufrua do maior grau de intimidade que proporcione um ao outro prazer. Uma das mais belas dádivas do Criador é ter dado aos humanos a capacidade de desfrutar o prazer do orgasmo. O sexo é uma demonstração sublime de confiança em que a pessoa permite a outra o acesso ao seu mais íntimo. Isso aqui é algo extremamente restrito à vida conjugal, né? A profundidade da expressão e tornam-se os dois uma só carne está exatamente no fato de que o casal tem vida sexual. É algo que cabe somente aos dois, né? Então, é uma bênção e nós devemos pensar nisso, devemos quebrar os tabus, né? Tem homem que fala, não converso sobre essas coisas com a minha mulher, ou a mulher não quer conversar. É necessário conversar. Se há problemas de saúde, é necessário cuidar, porque a vida sexual é importante. A vida sexual passa por momentos diferentes durante toda a vida. Quando a gente é jovem, tem aquela ideia de que eu vou casar. Meu Deus do céu. Corta isso aqui do YouTube, hein? Mas eu pensava assim, meu Deus do céu, né? Com namoro era uma coisa, ainda bem que o seu Armando estava sempre lá junto, né? Uma vez o meu sogro ficou, acho que ele percebeu que aquele dia eu estava meio exasperado, né? Meio exagerado, assim, acho que ele falou assim, o Luizinho está meio perigoso hoje, né? Eu vou cuidar da minha ovelha e vou ficar junto com esse bode aqui, está perigoso, né? E ele ficou conversando comigo, era com umas 11h30 da noite, eu já estava cochilando, aí ele falou, Luizinho, conversa um pouquinho com a Patrícia para você ir embora, meu filho, porque você já está cochilando. E tá certo, né? O papel de pai. Mas quando a gente namora, a gente pensa assim, né? Poxa, quando eu casar, a gente vai fazer sexo todo dia. Vai ser uma coisa surpreendente, né? Acabou esse problema, eu me converti com 14 anos, a igreja na época extremamente radical, não podia nem mencionar, né, sobre esses assuntos, e eu ficava pensando, meu Deus do céu, né? O dia que eu casar, todos os meus problemas acabaram, o casamento tabajara, né? Todos os seus problemas acabaram. E a gente descobre que não é assim não, né? Na verdade, quem casa pelo sexo tem que tomar cuidado, porque pelo sexo você pode perder o casamento. Porque aí vem outras questões, vem a mudança do próprio corpo, vem as atividades do dia a dia,
Enfim, a vida passa por muitos altos e baixos, mas o sexo deve ser nutrido no casamento. Não pode ser uma coisa que nos cause espanto, medo, susto. Tenha um diálogo franco com o seu cônjuge, fale sobre isso, fale das dificuldades, fale do que gosta, entenda o que a Bíblia permite, para que se tenha, para que se possa usufruir na vida a dois. Não há nenhuma dificuldade com relação a isso. Na quarta-feira nós falamos sobre a diferença fisiológica do homem e da mulher, né? O cérebro do homem, ele é maior e da mulher é mais espesso, né? Então, vocês perceberam, a mulher tem muito mais informação, fala. Vocês podem ver que a minha linguagem é muito mais técnica, né? Eu sou todo metódico, cauteloso. A Patrícia é muito mais pragmática, no bom sentido, tá? Não vai brigar comigo? Falando dessas coisas do dia a dia, eu sou mais formal. Sei lá, tem homem que é um pouco mais solto. Então, é necessário esse ajuste. Eu e a Patrícia, para a gente se conhecer, levou um tempo, como você levou também para conhecer o seu cônjuge, né? Então, é importante que nós façamos isso. Então, vamos concluir aqui, Patrícia? Você quer falar mais alguma coisa? Só um comentário importante. A comunicação é muito importante também nessa área, né? Como o Luiz falou aqui, muitos casais têm receio de conversar sobre o assunto, de expor o que realmente as suas ideias, os seus desejos, mas nós precisamos fazer isso. Antes de nós buscarmos opiniões, conselhos fora do casamento, nós temos que falar com o nosso companheiro, com a nossa companheira, a respeito da vida sexual. E entender, como o Luiz falou, dos momentos, porque existem momentos na nossa vida, e principalmente a mulher. A mulher, ela é muito emoção. Então, dependendo do nosso estado emocional, nem sempre nós temos cabeça para isso. Nem sempre. O homem não, né? O homem acende ali assim, ó. Agora a mulher não. Então tem que trabalhar o emocional, a mente. O homem tem que entender essas coisas. Então buscar entender o que a sua companheira deseja, o que ela espera. Então, gente, o diálogo é fundamental. E como o Luiz falou, quebra tabu, fala sobre o assunto, porque senão vai ficar aquela relação assim mecânica, né? Vai ficar aquela coisa, tá bom, vai fazer de qualquer jeito, e não é isso. Sexo é para que ambos tenham prazer, para que ambos sejam satisfeitos um com o outro. Isso é muito importante e é um grande risco quando o casal não quebra esses tabus, quando o casal não conversa. E muitas vezes a mulher não se abre, o homem muito menos, e isso o casal acaba correndo um risco muito grande de se abrir com quem não deve, de se envolver mesmo até com outra pessoa, por conta dessa falta de cuidado, dessa manutenção na vida sexual. E a gente tem que pensar também que a vida sexual, ela resulta de uma construção de afetividade. Isso resulta de tempo de convivência, de respeito, de reciprocidade, de carinho, de compreensão e não de libido. Porque toda vez que a gente pensa de sexo, a gente pensa de libido, aquilo que nos dá prazer, aquilo que nos provoca, o que nos excita. E não é assim. Isso vai surgir naturalmente porque isso é nosso, é da nossa natureza, né? Se você for uma pessoa saudável, você vai ter isso. Mas se não houver afetividade, imagine um relacionamento, como muitos que existem, em que um dos cônjuges fica acamado, por exemplo, né? Que não pode corresponder à altura, à libido do seu cônjuge. E aí, acaba o casamento, a minha esposa ficou doente, então eu não quero mais, porque a gente não pode mais fazer sexo como fazia. Ou meu marido está sofrendo com impotência, tem um diabetes avançado, ou teve um câncer de próstata, e ele está sofrendo com impotência, nem o azulzinho resolve. E agora, acabou o casamento? Então, a gente tem que pensar muito nisso. O sexo não é só libido. O sexo é uma relação de construção da afeição que você tem pelo seu cônjuge. E a mulher é conquistada todos os dias, né? O homem que ama, respeita, que compartilha, que tem essa proximidade, não vai haver nenhuma dificuldade. O dia que você perceber que o ambiente está favorável para isso, né, começa desde cedo investindo,
Porque também não é assim, né? De uma hora para outra, né? Porque o homem, é como a Patrícia falou, é como se tivesse uma chavinha, né? Liga fácil, né? Mas com a mulher não é assim. Então nós precisamos, eu acho que aqui estamos falando para a gente que já entende tudo isso. Mas é muito importante. E pensar na relação de afeição. Se há algo análogo, algo que pode ser comparado, como Cristo amou a igreja, então pense nisso. Você tem que amar a sua esposa, assim, ela precisa sentir esse cuidado, essa proteção, esse carinho, e o restante é natural, né? É por isso que é importante também os casais nunca descuidarem de um momento a sós. Às vezes a gente está envolvido com tanta coisa, tantas atividades, e o casal ele vai descuidando, não tem um tempo ali só para os Está dois. sempre com a família junto, Está né? sempre junto, sempre ali. Então, é importante, gente, tirar um tempinho só os dois. É importante ter esse momento, sabe? Porque isso precisa ser cultivado. Existem casais que depois de longos anos o casamento acaba. Por quê? Porque perderam essa intimidade, perderam essa afetividade. Então, isso precisa ser cultivado. Então, principalmente nós que temos filhos, e a gente sabe que o filho, a demanda com o filho é diferente e é maior. E às vezes a gente fica só ali em função do filho, da casa, do trabalho, mas nós precisamos equilibrar esse casamento. Então, homens, peguem as esposas, levem para jantar. Peguem as esposas, dê um passeio, deixa a criançada lá na casa dos parentes. Isso é importante, isso não é uma coisa para se fazer uma vez no ano. Isso é uma coisa que precisa virar um hábito na vida do casal. Então, mesmo que você não consiga levar naquele hotel, ir naquele restaurante, mas vocês precisam reservar um tempo de intimidade para cultivar esse momento a dois. Isso é muito importante. E tem muitos casais que estão distantes há muito tempo, às vezes casais até cristãos, que já não conseguem mais ter esse convívio. E eu digo que essa pandemia mostrou essa fragilidade em muitos casamentos, tanto de cristãos quanto de não cristãos. Quantos casamentos acabaram? Por quê? Porque quando a família teve que ficar restrita dentro de casa, sem as coisas de fora, o que aconteceu? Acabou. Por quê? Porque não tinha mais esse compromisso de afeto, de cuidado, de atenção, tanto casais quanto também com os filhos. Então, gente, nós precisamos equilibrar a nossa relação. É importante investir. Às vezes a gente quer cuidar de tantas coisas, sendo que, na verdade, a nossa missão que foi dada por Deus é cuidar da nossa casa. Não tem ministério, não tem emprego, não tem familiar, não tem nada mais importante do que a nossa casa, o nosso casamento, a nossa base, o nosso primeiro ministério é a nossa casa. Então a gente tem que dar conta dessa missão que o Senhor nos confiou. Amém. Então, concluindo, irmãos, o início e o fim da Bíblia ajudam a comprovar o que estou dizendo. Tudo começa com um casamento entre um homem e uma mulher e sua consumação, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Encerrando-se a magistral narrativa com o casamento entre o noivo, que é Cristo, e a noiva, que é a igreja, na consumação, Apocalipse 21 e 22. Os dois primeiros capítulos, homem e mulher, os dois últimos capítulos, Cristo e a igreja. Olha que interessante, não é? O momento mais espetacular no casamento é quando o noivo olha para o corredor e vê a noiva caminhando em sua direção, né? Aquela expectativa, a noiva chegando para um momento tão esperado. Esse momento nos faz lembrar de que Jesus está olhando para a sua igreja no corredor da história com o mesmo olhar de amor, em seu rosto, aguardando o grande dia da celebração. O casamento ele é um culto nupcial. Por isso, é o lugar onde um homem e uma mulher imperfeitos se unem felizes no matrimônio para a glória de Deus. Então, entendam isso. O casamento de vocês é um culto nupcial. A convivência matrimonial é um culto a Deus. Por isso, nosso objetivo não é fazer o outro feliz e nem buscar a própria felicidade, mas buscar a glória de Deus. Amém? Vamos orar? Amém. Tranquilo? Tranquilo.
Tá bom. Então vamos orar, meus irmãos. Eu vou pedir para vocês, se puderem, por gentileza, se colocarem em pé. Vou pedir para os casais, se puderem dar as mãos para nós orarmos. Querido Deus, nós te agradecemos nessa noite pela oportunidade de nos reunirmos mais uma vez para te adorar. Esse dia em específico porque nós celebramos o Dia dos Namorados e podemos aqui meditar à luz das Escrituras a importância da vida conjugal. Nós sabemos das responsabilidades que temos, do papel a ser desempenhado dentro da nossa casa e do cuidado que devemos ter com o cônjuge, a pessoa que o Senhor colocou ao nosso lado, para que nos uníssemos e nos tornássemos uma só carne e vivêssemos juntos até que a morte nos separe. Nós sabemos que é fundamental obedecermos os preceitos da Tua Palavra, sabemos que é fundamental também vencer as dificuldades e as demandas do dia a dia de uma vida moderna, de uma vida corrida, cheia de compromissos, de uma agenda abarrotada e que muitas vezes nos impede de sermos aquilo que o Senhor quer que sejamos. O que nós te pedimos nessa noite é que tudo aquilo que nós ouvimos seja de fato aplicado na nossa vida. Que nós tenhamos esse propósito, buscar não a nossa felicidade, mas buscar a glória do Senhor na nossa vida conjugal. Porque aí sim nós seremos felizes, mesmo sendo imperfeitos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe meus irmãos.